Boa noite. Nós estamos estudando o módulo 15, Lei de Reprodução. Na semana passada, nós iniciamos o roteiro 1 e hoje nós vamos dar prosseguimento com o roteiro 2 da Lei de Reprodução. Só para a gente lembrar rapidamente, né? Semana passada nós falamos de casamento e celibato. Como duas situações, duas circunstâncias extremamente valorosas no projeto da evolução. Essas oportunidades aí que a espiritualidade nos concede, elas não são melhores e nem piores umas que outras. Então, quando a gente fala o que é mais, o que nos auxilia mais a evoluir, estarmos casados ou optarmos pelo celibato, o que a doutrina nos orienta é que ambos são extremamente necessários e importantes. Não são essas circunstâncias, não são esses institutos que vão definir quem vai evoluir mais, quem vai evoluir menos, quem está no caminho mais ajustado, mas é o que fazemos quando estamos vivendo nessas circunstâncias. Ou seja, quando estamos dentro do casamento, como estamos nos comportando, quais são os compromissos que assumimos, como levamos aí as nossas escolhas, as nossas dificuldades, como enfrentamos os desafios. E da mesma forma, quando optamos por não termos aí uma vida a dois, não constituirmos uma família, e como lembrou bem na semana passada, como é o caso de muitos, os que fazem aí a opção por viverem sozinhos e, por essa razão, terem melhor condição de servirem ao próximo. Então, essas circunstâncias foram trazidas na semana passada e hoje nós vamos falar, né, do roteiro 2, que trata de um assunto também bastante delicado. Os assuntos são muito delicados quando se trata de reprodução. E hoje a gente vai falar dos obstáculos à reprodução, à luz da doutrina espírita. E já para iniciar o capítulo, porque cada um desses capítulos, desses módulos que estudamos aqui, na verdade, eles são divididos didaticamente, porque como sujeitos, como espíritos em evolução, todas essas leis que estudamos são leis de Deus, e todas essas leis são extremamente importantes para todos nós, e elas convivem com outras tantas regras, com outras tantas leis que nos orientam ao longo da nossa jornada. Então, o nosso trabalho hoje, ele inicia relembrando. A gente vai relembrar aqui o módulo 6, que eu acho que nem a turminha de terça-feira já está lembrando mais dele, né? No roteiro 3, quando nós trabalhamos aqui sobre o planejamento, o nosso planejamento em outras vidas. Mas por que a gente não vai falar de obstáculos à reprodução? Por que a gente está falando, tem que se lembrar de planejamento de outras vidas? Qual que é o sentido disso? O sentido, ele está exatamente no fato de que nós todos compomos uma unidade, nós somos seres individuais e temos que ser coerentes, né, com a nossa própria evolução. Então, existem compromissos que muitas vezes são firmados por nós ou por nossos mentores espirituais. Quando estudávamos lá no módulo 6, lá no roteiro 3, uma das coisas que nós aprendemos aqui com a doutrina espírita é que não existe improvisação nos procedimentos que antecedem a reencarnação. Então, ninguém caiu aqui porque de susto, ninguém está passando nenhum perrengue, né, como eles falam por aí, nenhuma dificuldade, nenhuma situação desconfortável por um descuido da natureza, porque houve algum acidente aí de percurso, nada disso. A doutrina espírita, ela nos diz que não existe improvisação em nosso planejamento. Para nos dizer o seguinte, cada uma das situações que vivemos,
Cada uma delas, das mais simples, as que parecem ser até mais complexas, todas elas foram minuciosamente planejadas, todas elas refletem um objetivo, elas têm um objetivo pré-determinado, que, obviamente, visam aí o nosso crescimento, a nossa evolução, a nossa melhoria enquanto espíritos, enquanto sujeitos encarnados e quando estivermos desencarnados também. Então, não tem nenhum tipo de susto por aqui, não foi feito nenhum tipo de improvisação. Então, se você está lá fazendo uma revisão de sua vida e descobre que se casou com alguém que não gostaria de se casar, fique tranquilo, que você está no lugar certo, casado com a pessoa certa, ajustadinho com ele lá. Se você tem um filho que não te agrada tanto, esperava ter um filho que te desse menos trabalho, não é assim que a gente fica querendo? Esses filhos só se fossem de borracha, né? De brinquedo, porque eles, em regra, eles têm que nos dar, eles têm que nos dizer assim, olha, estamos aqui, estou aqui, preciso que vocês fiquem atentos. Então, esses também estão no lugar certo, estão nos convidando o tempo todo a exercitar aí a nossa paciência, a nossa perseverança, a nossa esperança. É muito importante a gente ter esperança, saber que as coisas, se não estão tão boas hoje, elas poderão melhorar amanhã e certamente vão melhorar. Então, nenhum de nós, crentes, crédulos da doutrina, crédulos dos preceitos cristãos, poderia dizer, em sã consciência, de que sua vida foi assaltada por um improviso, de que aquilo que está te acontecendo não poderia te acontecer. O planejamento das nossas reencarnações, como diz Emmanuel, das nossas oportunidades na Terra, esse planejamento, ele antecede a nossa vinda ao planeta, ele é feito com bastante critério e com objetivos bem determinados. Então, não tem dentro do planejamento espiritual nenhum tipo de situação que possa não ter um propósito. Então, lá no módulo 3, após essa certeza aí de que as nossas experiências não são improvisadas, existe, na verdade, uma planificação fundamentada na lógica e na moralidade, tendo em vista o progresso espiritual da criatura humana. Dessa forma, estarão previstos no planejamento reencarnatório não somente o tipo e o número de espíritos reencarnantes, mas também as características de cada renascimento. Então, se nós estamos aqui, a nossa história é uma história planificada, planejada, minuciosamente cuidada pela espiritualidade. E a gente lembra também que quando estudávamos lá o módulo 6, porque é sempre uma pergunta, peraí, mas eu não pedi para passar o que eu estou passando aqui, não. Você não, quem sabe? Você não só pediu, você implorou para estar aqui. A gente sabe a grande dificuldade que é para o espírito retornar à carne. E estando na carne, estamos suscetíveis a muitas coisas. Aquelas tentações, né, que as pessoas gostam de dizer, na verdade são as nossas fragilidades. Porque a nossa matéria é muito frágil. Nós nos ressentimos de quase tudo, nós sofremos por muito pouco, ou por muito, que achamos que é muito para todos nós. E a grande experiência é saber suportar, é saber ultrapassar, superar essas dificuldades. Então, é isso que muitas vezes parece intransponível num mundo como o nosso de prova e expiação. A espiritualidade vê de forma muito tranquila, como uma oportunidade para o nosso burilamento. E é isso que a doutrina espírita tem tentado nos trazer ao longo aí desses anos em que ela foi codificada, para que a gente possa compreender que cada situação, cada circunstância tem um sentido, tem um objetivo e está mais do que ajustada aí a nossa necessidade.
Só que para gente chegar aqui é preciso lembrar que a gente passa por um processo. É preciso que exista alguém que queira nos receber, não é assim? É preciso que um casal, pelo menos pelas vias tradicionais, é preciso que um casal esteja apto para receber o futuro, né, aquele que vai nascer no planeta. Então, é preciso que algumas circunstâncias sejam ajustadas para que a gente possa ter essa oportunidade do renascimento, para que a gente possa ter essa experiência na vida. E é aí que começa todo a nossa reflexão. Quantos obstáculos, às vezes, existem aí, antecedem a nossa chegada. Obstáculos que, como espíritos encarnados, talvez a gente nem tenha, com certeza nós não temos a dimensão. Quantos de nós, por grandes motivos, por motivos talvez que a gente não tenha, com certeza nós não temos esse discernimento agora, mas que fomos aí, tivemos grandes dificuldades de retornar ao planeta. E se estamos encarnados, significa que vencemos essas dificuldades. Eu não sei se vocês se lembram lá da reencarnação do Segismundo. É uma história que o Chico Xavier conta para a gente, que mostra exatamente como que é difícil esse retorno ao planeta. Porque as nossas constelações familiares, em regra, elas são muito conflituosas. Então, aquele menininho bonitinho, aquele nenenzinho que a gente nunca diz que tem cara de joelho, só o vizinho que vê o joelho, né? A gente sempre acha fofinho demais, porque se não for fofinho a gente não vai gostar tanto. Aquele fofinho, aquela coisinha linda que nasce, frágil, para a gente cuidar, são espíritos que vêm para se reajustar conosco. São espíritos que estão nos convidando a amá-los e que vêm também para nos amar. E às vezes a gente não percebe isso muito, passa por cima dessas reflexões. A doutrina espírita ela nos convida a pensar nossas relações familiares, inclusive, ou principalmente. Porque as famílias, muitas vezes, elas são recheadas de circunstâncias conflituosas. E nós somos obrigados, a partir de alguns princípios que já são muito arraigados em todos nós, a fingir que essas situações não existem. E aí nós acabamos criando ambientes familiares extremamente difíceis. Ambientes em que as pessoas não se amam de verdade, mas se suportam. Ambientes, a Clarice Lispector tem um conto muito bonito, que eu não vou lembrar o nome agora, mas que relata um almoço de domingo, que talvez demonstre muito, diga muito sobre o que somos no ambiente familiar, quando ainda estamos impregnados, quando ainda não desvelamos os nossos propósitos no planeta. É aquele almoço constrangedor, em que todos se reúnem por obrigação, muito mais do que por qualquer amor, por qualquer sentimento de espontaneidade. E quando todos terminam, a rua é o lugar da liberdade, é o lugar do alcance ali, da liberdade e do sossego, porque durante o tempo que estavam reunidos em família era um peso tremendo. Se a gente levar isso pelo senso comum, nós vamos... A família é isso mesmo, minha família é muito chata, não gosto, prefiro evitar. E é muito comum a gente escutar esse tipo de situação. Eu não convivo com meu irmão, não convivo com meu pai, não convivo com minha mãe. Eu acho melhor não conviver do que conviver com conflito. Mas a doutrina espírita ela nos convida a pensar sobre isso, né? Por que será que a gente não convive? Por que temos tanta dificuldade? Por que muitas mães aí estão aprendendo a amar os filhos? Por que muitos pais estão aprendendo a amar os seus filhos? Filhos aprendendo a amar os seus pais, e irmãos aprendendo a amar uns aos outros. Porque a gente sabe, pelo histórico doutrinário, que são ajustes de vidas anteriores. Não estamos juntos aí no nosso ambiente familiar, Divaldo Franco chama de constelação familiar, não fomos reunidos nessas constelações por improviso,
como diz o nosso codificador. Não foi um improviso que me deu aquela filha especificamente. Não foi o improviso que me deu aquela mãe. E que mãe! Foi um propósito, todo um propósito lógico, reencarnatório e necessário para a minha evolução, que me coloca dentro desse contexto. E esse contexto não é para que eu possa negá-lo, mas é para que eu possa me ajustar com ele. Então, a gente viu na semana passada, quando a gente falava do casamento, da importância. O que é o casamento? Não é essa instituição humana só. O casamento é aquele encontro das almas. É aquele momento em que as almas se reúnem, em que os espíritos se reúnem para se ajustarem, para desenvolverem sentimentos diferentes, para se reaproximarem. E não tem só flores nisso aí. Os que já passaram aí de um ano já sabem que não tem flor. As flores só são no início para a gente ir, né? Depois começam a vir aqueles testes que, na verdade, são que vai criar as bases ali para o verdadeiro amor. Porque é muito fácil, gente, gostar do outro quando está tudo bem. Gostar do outro quando você está na festa é muito bom, não é? E é fácil, não é difícil. O desafio nosso é gostar do outro na crise. É suportar o outro nos momentos de grande dificuldade, de intransigência, em que ele se revela também como espírito imperfeito diante de você. E as imperfeições, elas se chocam. É nesse momento que nós somos convidados ao amor, ao exercício do amor, ao exercício da tolerância. Saber que o outro é diferente de mim. Mas na diferença eu posso me encontrar com ele. É na diferença que talvez a gente tente se encontrar. E não é tentando moldar o outro, mas às vezes é tentando aceitá-lo como ele é, para que essas diferenças aí não se tornem sofrimentos, mas se tornem possíveis de serem vividos por todos. Então, cada um de nós aí tem as características de renascimento. Allan Kardec vai dizer que trata-se de uma planificação flexível, adaptável à realidade da vida no plano físico e de acordo com as provações programadas para o espírito. Uma vez que os orientadores espirituais compreendem que uma série de interferências pode ocorrer independentemente da vontade do reencarnante. Sabemos previamente que um compromisso dessa envergadura será concretizado cedo ou tarde. Se um espírito, por exemplo, não pode nascer como filho de um casal, por força das circunstâncias, retornará como neto, sobrinho, filho adotivo ou sob outra forma que a providência divina determinar. O importante é que os planos definidos no planejamento reencarnatório sejam atendidos. Essa fala é interessante hoje, quando eu estava revendo esse texto, porque nós vivemos um momento, uma modernidade bastante difícil aí de ficarmos tendo filhos, né? E aí a gente começa a ter filhos por tabela, não é assim? A gente começa a receber os filhos dos outros. De repente, você é mais mãe do que efetivamente você é dentro da sua casa. Você é mais mãe na rua de muito mais filhos do que aqueles que você recebeu ali como seus filhos biológicos. A espiritualidade nos diz o seguinte: olha, existe um planejamento. Se nós temos um planejamento para reajustar com qualquer espírito, não vai ser obstacularizando a vinda dele no planeta, não vai ser impedindo que ele renasça, que ele vai deixar de nascer. Ele virá. E pode vir por outra via, por uma via oblíqua. E esse reencontro vai acontecer. E aí a gente tem cada vez mais reduzido o número de filhos nas famílias, mas cada vez mais avós fazendo papel de mães por aí. Avós, mães. Hoje é uma figura bastante comum até. Essa possibilidade aí vai nos reforçar essa certeza de que os nossos laços, eles são muito mais espirituais do que sanguíneos. A nossa família espiritual, os nossos ajustes espirituais são muito mais fortes.
Aí, aqui também, nesse estudo, a gente fala um pouquinho, né, sobre essa questão do obstáculo à reprodução, e o codificador vai dizer o seguinte, que, sem dúvida, estamos diante de um problema de alta magnitude que deve ser, todavia, estudado à luz do Evangelho, e não por meio dos complexos cálculos frios da precipitação materialista. O homem pode e deve programar a família que deseja, e lhe convém ter número de filhos, período propício para a maternidade. Nunca, porém, se eximirá aos imperiosos resgates a que faz jus, tendo em vista o seu próprio passado. Então, posso ajustar lá meu número de filhos? Pode e deve, né? Quem fala isso é o Divaldo Franco, num livro chamado SOS Família. Pode e deve. Deve se organizar. Mas não se esqueça que a sua família espiritual, os seus ajustes espirituais virão. E, de repente, você terá afinidades aí com espíritos que são bem diferentes de você, que vieram aparentemente de situações diferenciadas da sua família e que terão uma proximidade muito grande. São espíritos que vão nos dar a oportunidade de exercermos a maternidade numa amplitude maior, a paternidade, a fraternidade também. Então, não tenhamos dúvida de que esses compromissos, eles virão, os resgates virão. No Livro dos Espíritos, na questão 693, Allan Kardec faz a seguinte pergunta. São contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? Ele dá essa volta toda para perguntar, né, se a espiritualidade, se é contrário à lei de Deus, o controle de natalidade, os meios para se evitar aí a reprodução. E a resposta é a seguinte. Essa afirmativa merece uma maior reflexão a fim de que possamos aprender o seu verdadeiro significado. Por meio de um simples exercício mental, poderíamos reescrever dessa forma o texto. São contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos que efetivamente têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução, porque, sendo contrários à lei geral, embaraçam a natureza em sua marcha. Então, se a lei... O que ele está dizendo aqui? Olha, se o homem efetivamente tem a reprodução como uma forma de trazer o planeta aos espíritos, aquilo que cria obstáculos ali, que dificulta, claro que de alguma forma está agindo aí contra algo que poderia ser natural. Basta a gente voltar aí uns 50 anos na nossa memória, a gente vai ver as mães aí com 12, 15, até 20 filhos, né? Até 20 filhos. Durante toda a idade reprodutiva, sempre trazendo ao mundo os filhos. Como dizem assim, brincam na doutrina espírita, fazendo a fila do Dr. Bezerra andar, né? Dando oportunidade para os espíritos chegarem no planeta. Mas existe um outro lado da questão que a gente também não pode deixar de pensar. O espiritismo não é uma regra, não traz uma orientação estagnada, presa, que não permita que se perceba aí essas regras dentro de um contexto de evolução. Hoje é fato que todos nós mudamos muito nossa forma de vida. Isso dificulta bastante termos 10, 20 filhos, né? As mães aí sabem o que eu estou falando. E aí a gente reduz esse número para 2, 3 já está muito corajosa. É assim? 3 já dá para a gente começar a assustar. E a gente vai reduzindo isso. A espiritualidade vai dizer, olha, essa redução não vai reduzir os seus compromissos, os seus encontros. Eles virão de outra forma, mas virão. Obstar essa chegada ao planeta, sem que haja nenhum propósito, não é alguma coisa que vá seguir o fluxo natural. Mas é importante a gente continuar no raciocínio dele. Os espíritos superiores, respondendo à pergunta do codificador, afirmam:
tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Em outras palavras, podemos também dizer que, desde que os obstáculos à reprodução não firam a moral nem a ética, podem ser utilizados, como, por exemplo, nos casos de gestação que põem em risco a vida da gestante. Sabemos, entretanto, que estas são situações específicas, solicitando análise apurada, envolvendo a opinião dos cônjuges e dos profissionais da medicina e da psicologia. Não, os espíritos orientadores, ao mesmo tempo que nos esclarecem a respeito de um assunto tão complexo, não deixam de considerar as implicações das leis de causa e efeito, de liberdade e de progresso, importantes na elaboração reencarnatória. Então, para a gente pensar, né? Não é tão simples, estão vendo que não é tão simples falar de reprodução, né? E aí, como é que eu fico? Então, eu devia ter tido os 20, os 30, como é que fica isso? Existe um planejamento reencarnatório que também acompanha uma evolução aqui do planeta. Lá no outro plano, no plano espiritual, os espíritos estão acompanhando as mudanças nos hábitos que nós vivenciamos. Então, por óbvio que os planejamentos também eles vêm um pouco mais adequados. Eles vêm com menor previsão de números aí de filhos. É preciso que a gente lembre da lei de causa e efeito, que é muito importante, a lei de progresso e a lei de liberdade. Todos nós somos livres para fazer nossas escolhas. Todos nós somos livres para definir se vamos ou não optar, por exemplo, como a gente falou na semana passada, por mantermos um relacionamento, um casamento, ou por fazermos opção pelo celibato. Então, o celibatário ele é alguém que feriu a lei da natureza? Se fosse pensar de uma forma muito geral, sim. Porque ele em regra, se ele fosse seguir ali o geral, o geralzão mesmo da situação, o rasteiro, talvez, aquilo que todo mundo enxerga, ele deveria se encontrar com um outro e ter ali a constituição da família. Mas a própria espiritualidade, ela percebe que existem espíritos que fazem opções diferentes e que até necessitam dessas caminhadas diferenciadas para o seu crescimento. Então, é importante que a gente também abra a nossa mente para começar a entender o seguinte, que a diversidade que vivemos, ela tem que estar mais vinculada às nossas escolhas, que são pautadas em nossa moral cristã, em nossa ética. É preciso que a gente entenda que não adianta encher o mundo de gente se vamos maltratar essas crianças. Por quê? Porque o compromisso aí da maternidade e da paternidade tem que ser um compromisso para uma vida toda, ainda que seu filho não precise mais de você a partir de determinado tempo. Mas é assim que a gente tem que fazer? A gente tem que estar pronto para recebê-los em qualquer momento. E, às vezes, muitos de nós não estão prontos para isso. A espiritualidade entende isso. O progresso ele não se dá de forma igual para todos. Nem todos querem abrir mão de determinadas conquistas para atender aí os apelos de um recém-chegado. Esse momento aí é um momento de grande desapego, né? A gente desapega em todos os momentos. Você desapega daquilo que você poderia conquistar, mas também desapega. Depois, no futuro, você tem que desapegar daquilo que você acha que é seu, que não é, que é o seu filho. É para pensar, viu, gente? A coisa não é tão simples assim. Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres, um poder de que ele deve usar sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Não deve opor-se-lhe sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza, e é ainda isso o que distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa. Eu acho que essa segunda parte aqui, ela vai nos dar um pouco de alento para dizer o seguinte, olha, Deus nos dá o poder
de fazermos as nossas escolhas. E dentre essas escolhas, de decidirmos pelo número de filhos que vamos ter. Mas nós não podemos abusar disso, desse poder que Deus nos dá. São os abusos que ferem efetivamente a lei geral, a lei de Deus. E não o que a gente pode suportar. São os abusos, quando abusamos por exemplo, dos métodos para criar obstáculos à reprodução. Os abusos, os excessos é que a gente precisa tomar cuidado. Vivendo num planeta que está em frequente modificação, em que os gêneros estão conquistando espaços igualitários em muitos locais já, não é possível se pensar em uma ideia estagnada, uma ideia antiga, sem que a gente possa atualizar aí essas falas. E Allan Kardec, nesse sentido, ele é bastante atual. No que tange ao controle de natalidade humana, hoje, objeto de complexas pesquisas no campo da biologia, da genética, da farmacologia, da sociologia e de acalorados debates entre teólogos e moralistas de várias tendências, a doutrina espírita nos autoriza a afirmar que, em havendo razão justa para isso, pode o homem limitar sua prole, evitando a concepção. No entanto, criar obstáculos à reprodução em atendimento aos anseios da sensualidade e da luxúria prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é material. Olha que interessante, não fala que a gente está errando, né? Não está dizendo que a gente está pecando. Mas quando você faz opção, quando você cria esses obstáculos em nome da luxúria e da sensualidade, está provando o quê? Está provando que a matéria, para esse espírito, ainda é mais importante do que os valores do espírito, do que os valores que são morais, que são cristãos, que são fraternos. Muito bem. E aqui a gente só vai encerrar com uma fala, com uma ilustração do espírito de Hilário no livro de André Luiz chamado Ação e Reação. Já que nos detemos em matéria de sexologia, na lei de causa e efeito, como interpretar a atitude de casais que evitam os filhos, dos casais dignos e respeitáveis, sob todos os pontos de vista, que sistematizam o uso dos anticoncepcionais? O assistente Silas, ele responde isso. Se não descambam para a delinquência do aborto, na maioria das vezes são trabalhadores desprevenidos que preferem poupar o suor na fome de reconforto imediatista. Infelizmente para eles, porém, apenas adiam realizações sublimes, as quais deverão fatalmente voltar, porque há tarefas e lutas em família que representam o preço inevitável de nossa regeneração. Desfrutam a existência, procurando inutilmente enganar a si mesmos. No entanto, o tempo espera-os, inexorável, dando-lhes a conhecer que a redenção nos pede o esforço máximo. Recusando o acolhimento de novos filhinhos, quase sempre programados para eles antes da reencarnação, emaranham-se nas futilidades e preconceitos das experiências de subnível para acordarem depois do túmulo, sentindo o frio do coração. Essa fala está lá no livro Ação e Reação, mas só para a gente fechar. A doutrina espírita não condena nenhum tipo de atitude que possa ser pautada no bom senso, na razoabilidade, na conduta cristã. Todavia, não só a doutrina espírita, mas qualquer lei da natureza não pode ser favorável aos abusos, porque está nos chamando a sermos responsáveis pelos nossos atos. É preciso que a gente aprenda que não podemos agir deliberadamente e esperar que outros venham para corrigir nossos erros. Então é preciso que a gente tenha muita responsabilidade, principalmente quando a gente trata de assunto tão delicado quanto esse aí, que é a oportunidade que damos aos outros de chegarem ao planeta. Imaginem se nossos pais não quisessem nos ter. Imagine se nossos pais tivessem obstacularizado a nossa chegada ao planeta. Com certeza, nenhum de nós estaríamos aqui
discutindo, conversando, e mais do que isso, tendo a oportunidade de vivenciar aí a fraternidade cristã, de aprender com a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus. Então, que Deus abençoe cada um de nós, que a gente possa pensar com muita seriedade a nossa conduta no planeta, muita serenidade para que a gente possa seguir em passos firmes aí a nossa evolução, passo a passo, mas com muita segurança e muita esperança em Deus. Boa noite para todos.